muito bom contar com vocês novamente aqui no programa TV Pé de Figo, da VV8 TV para Valinhos e Vinhedo. Agora num estúdio novo, equipe nova, mas sempre à mesma disposição de trabalhar com pluralidade, diversidade, muitas ideias e muitas cores. Vamos então começar com a imagem da semana, como a gente sempre faz. Olha aí, filas no posto de gasolina. Que osso, não? Que tristeza a gente viver essa situação novamente. E aí, Cris, lá em Vinhedo também tivemos filas nos postos de gasolina? Também teve fila nos postos de gasolina, né? Esse aumento não pegou a população de surpresa, mas sem dúvida é algo indesejado, né? Tá tudo tão caro, tudo tão difícil. Hoje eu precisei abastecer o meu carro e acho que, como muitos brasileiros por aí, sentiu aquela tristeza de ver que o ponteirinho ali subiu muito pouco. Muito pouco. Comparado ao que era antigamente. Verdade, muito pouco, quase nada. Vocês já viram, essa é a nossa convidada de hoje, né? A Cris PC, vereadora de Vinhedo, que vai ter muita coisa para falar com a gente. A Crislaine Machado Pereira. Isso mesmo. Vamos falar então, Crislaine, você que teve uma atividade em Vinhedo, lá no bairro da Capela, muito grande, né? Com atividade social, e também podemos dizer que você está em Vinhedo desde 2013. Isso, exatamente. Da onde é que você veio? Como é que você veio parar em Vinhedo? A minha família paterna mora em Vinhedo há muitos anos. E eu acabei me apaixonando por um primo. E me casei com o meu primo, que é o Edson PC, né? Vim para Vinhedo, eu morava em Aracaju, Sergipe, morei em Vinhedo na minha infância, até os meus 5 anos de idade. Fui para Aracaju, minha mãe é de lá, né? Meus pais se conheceram lá. E depois retornei já na minha vida adulta, casando com o Edson. E há um pouco mais de 8 anos, moro em Vinhedo, né? E nós sempre trabalhamos, moro na região da Capela, tínhamos um comércio lá, uma academia na região da Capela, e sempre gostamos de fazer o trabalho social. Quando eu casei com o Edson, ele já tinha o Natal Solidário da Capela. Né? Quando ele montou a academia dele, ele teve por iniciativa tentar retribuir de alguma forma todo aquele bem que a comunidade trouxe para ele. Aí ele começou a entregar brinquedo com as crianças. Quando a gente se casou, eu quis tocar com ele esse projeto, e aí foi aumentando, e já tem 5 anos que a gente faz a casinha do Papai Noel lá na Praça Aurora Sudário, que é a Praça da Capela, a Praça da Bíblia, lá em frente à rodoviária. E é tradicional a nossa casinha do Papai Noel, é tudo com recurso próprio, sem nenhum tipo de ajuda do município, apenas a concessão do espaço, mas é a comunidade que ajuda, comerciantes, é um Natal muito bonito. Na Praça Dona Aurora, né? A saudosa Dona Aurora. Saudosa Dona Aurora. E o PC, por que PC, né? Claro que você trouxe o apelido do seu marido, mas por quê? O que significa o PC? Então, o PC, não sei se todo mundo sabe, o PC ele era lutador de MMA profissional. E quando ele treinava, ele chegava um pouco antes na academia e ele ficava fazendo hora numa lan house que tinha vizinho. E aí falavam, cadê o Edson? Ah, tá lá no PC. Cadê o Edson? Tá lá no PC. E aí o nome dele como lutador ficou Edson PC, e ele trouxe esse nome para a política. Eu, quando me tornei candidata, pelo fato de Cris ser um nome muito comum, e também a comunidade começou a me conhecer através dele, porque ele já morava em Vinhedo há mais de 30 anos. Então, aqui, Cris, Cris do PC. Então, eu trouxe o Cris PC para poder... O pessoal falou assim, mas qual Cris que é candidata? Quem é essa Cris que é candidata? E aí, eu trouxe o sobrenome dele de trabalho também para mim. E também com muito orgulho do trabalho que ele realizou como vereador lá. Sem dúvida. E hoje, o Edson PC foi eleito vice-prefeito de Vinhedo, na chapa do prefeito eleito, o doutor Dario. Isso. Vamos ver uma imagem para já começar a falar do trabalho. Olha aí, essa imagem da Câmara de Vinhedo, com a vereadora Cris PC, que teve 843 votos na eleição de 2020. Conta como é que foi essa experiência sua de participar da eleição na primeira oportunidade, né, na primeira experiência, e já ter sido eleita assim com uma expressiva votação. Então, eu sempre gostei muito de política, e eu já
fazia parte do meio político porque eu sempre ajudei o Edson no trabalho dele. Né? Então, eu sempre entrei em debates políticos, nas redes sociais, sempre gostei muito de política, ajudava ele no trabalho dele, junto à população. Às vezes as pessoas não conseguiam, por ele ser um vereador que sempre esteve muito próximo ao povo, às vezes o pessoal queria falar com ele, acabava me procurando para poder tentar contato com ele também, porque ele estava em outro compromisso, aí entrava em contato comigo, eu intermediava isso. E assim, é encantador quando você... entende o que é fazer política de verdade, o que é fazer política para o povo e o quanto você pode transformar a vida das pessoas com as políticas públicas. E a força do bairro Capela é muito grande. Né? Não só economicamente, socialmente, mas politicamente também. A força da Capela é muito grande, né? Sim, sim. Então, é preciso considerar isso também na sua história e na do Edson. Isso, eu sou apaixonada pelo bairro da Capela, foi o bairro que me acolheu, eu conheço muitas pessoas lá no bairro, são pessoas amáveis, companheiras, sabe? Todo mundo se ajuda, se respeita, é um lugar muito gostoso de se morar. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito mesmo. Esse sotaque gostoso seu não é da Capela, né? Não, é sergipana. Isso. Muito bem. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Então vamos lá. Então, nós vimos a imagem da Cris, né, na câmera. E, Cris, a gente vive hoje uma realidade um tanto quanto dura, né, da participação das mulheres na política, né? No Brasil, a história brasileira não é tão recente assim, quando a mulher passou a ter o direito de voto, né? E ainda hoje a participação, o número de mulheres que ocupam os plenários, né, a nível municipal e estadual, ainda é muito baixo, né? Como você vê essa dificuldade das mulheres, de uma vez por todas, assumirem a importância que ela tem na sociedade, também na política e nos espaços políticos? A representatividade feminina é muito baixa, mas porque o mundo político é muito complicado. Primeiro, começa nas eleições. A mulher, ela nunca é só vereadora. Ela é mãe, ela é esposa, ela é estudante, ela trabalha fora. Então, você fazer a campanha já é alguma coisa difícil, porque você tem que estar na rua, você tem que conversar com as pessoas e todas as outras mulheres que você é. Porque nenhuma mulher é só uma. Uma mulher, ela é várias dentro de si. E tem muitas atribuições, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal. Não estou generalizando, mas a grande maioria das mulheres tem muito mais atribuições do que os homens. Isso é fato, né, no mundo, na sociedade que nós vivemos. Então já tem essa dificuldade, né? É difícil, e hoje, estando dentro e passando por tudo que eu passei, aí é que eu vejo a dificuldade maior ainda, porque não é fácil você entrar numa Câmara Municipal onde tem 13 vereadores e só 3 mulheres. E que as mulheres que se posicionam são perseguidas dentro desse meio. Você tem uma filha de 3 anos. Isso, 3 anos e meio. No período eleitoral de 2020, ela era bem pequenininha. Sim, ela era bem pequenininha. E antes disso, eu também concorri para o Conselho Tutelar. Ela era menor ainda, ela tinha 1 aninho quando eu concorri para o Conselho Tutelar de Vinhedo. Entendi. Mas é uma vida que eu gosto, como eu disse, a partir do momento em que você percebe que você pode fazer algo para transformar a vida das pessoas, e se eu sei que eu posso agregar para mudar o futuro da minha filha também, então eu quero comprar essa briga, eu quero ter esse trabalho, esse desgaste, é uma coisa que vai valer a pena, vai trazer frutos. E a atuação dentro da Câmara, você sente assim uma dificuldade com relação às mulheres, uma diferença de tratamento? Porque em Vinhedo, por exemplo, foram eleitas 3 vereadoras, né? Sim, sim, tem uma diferenciação assim muito clara. Talvez quem assiste a sessão online não veja tanto esse diferenciamento, porque a câmera, ela pega naquela pessoa que está falando naquele momento. Você não consegue pegar o contexto geral do que está acontecendo no plenário. Mas quando você vai assistir pessoalmente as sessões, você vê isso. Mas isso foi sempre a mais a quem? Nós temos 3 mulheres, mas apenas 2 mulheres se posicionam dentro da Câmara Municipal. Uma das vereadoras, ela não costuma entrar em debate, ela não faz uso da palavra, ela sempre vota de acordo com a maioria, da forma como a maioria dos vereadores votam. Então, assim, não tem como você discutir com quem não tem opinião, né? Então, assim, eu e a vereadora Naila de Souza, nós
sempre nos posicionamos muito com relação às votações na Câmara Municipal, sempre entramos nos debates da Câmara Municipal e eu noto sim um diferenciamento. Nós já tivemos falas interrompidas, nós já fomos repreendidas em plenário quando os vereadores homens fazem a mesma coisa e não são repreendidos, não têm suas falas interrompidas. Nós já fomos ignoradas em reuniões, né, da Câmara Municipal. Então, assim, é uma conduta bem complicada de uma instituição, né, pública ter dentro de si ali. Então, assim, existe sim um tratamento diferenciado à mulher dentro da política e a gente sente isso na pele. Pois é, a realidade brasileira hoje, nós temos coisas recentes, né? O assassinato da vereadora Marielle no Rio de Janeiro, que até agora não se tem uma solução definitiva. Nós tivemos agora recentemente aqui na cidade de Campinas uma vereadora negra alvo, né, de manifestação racista, né? E em Valinhos mesmo, nas semanas passadas, armou-se ali uma tentativa de cassação da prefeita Lucimara, que finalmente acabou sendo rejeitado. Mas, enfim, revela que não é fácil a vida política das mulheres que ousam, né, ocupar espaços nos parlamentos e nas administrações públicas. No próximo bloco, né, logo após o intervalo, nós vamos continuar a conversa com a Cris, em que ela vai falar o drama da experiência que ela viveu tendo o seu mandato cassado pelos vereadores da Câmara de Vinhedo. Fique aí, a gente volta já já. Precisando vender ou alugar um imóvel? A Guiar Imóveis tem as melhores opções, não só em imóveis, como também em seguros e consórcios. Com responsabilidade social e bom atendimento, o Grupo Aguiar tem orgulho de ser valinhense e busca sempre as melhores condições para você. Então, precisou vender ou alugar imóveis, cotar seguros e consórcios? Entre em contato com o Grupo Aguiar, em Valinhos, na Avenida Joaquim Alves Correia, 4814, telefone 19 3829 9940. Há 14 anos oferecendo o que há de melhor em usinagem de precisão e ferramentaria, a SEAP Usinagem possui os mais modernos equipamentos para garantir sempre o melhor resultado para sua empresa. Com profissionais especializados, é garantida a excelência do trabalho, por contar com o sistema de gestão certificado conforme norma ISO 9001. A SEAP Usinagem conta com um portal com cabeçote angular que suporta 15 mil quilos na mesa, torno CNC, torno convencional, retífica cilíndrica, retífica plana e tridimensional. A SEAP Usinagem atende indústrias de grande, médio e pequeno porte. É garantido os melhores resultados para sua empresa com a SEAP Usinagem. Telefone 19 3225 8859. Pensando em móveis personalizados? Nós da Tulipa Móveis somos especializados em móveis para áreas internas e externas. Os nossos produtos são estruturados em alumínio e tramados em corda náutica ou fibra sintética para salas, sacadas, piscinas e jardins. Acesse o nosso site www.tulipamóveis.com.br ou entre em contato através do WhatsApp DDD 11 99512 8694 99512 8694. A sua casa sempre aconchegante é o que nos move. Tulipa Móveis. TV Pé de Figo aqui na VV8 TV, canal 8 da NET para Valinhos e Vinhedo. Depois você vai acompanhar toda a nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram. E hoje, com a presença muito especial da vereadora de Vinhedo, a Cris PC. Temos uma foto aí que eu peço para o Eduardo colocar,
para ilustrar a nossa conversa com a Cris. Cris, na eleição de 2020, Vinhedo elegeu a chapa Dario e Edson PC. Dario prefeito, Edson PC vice. E quando foi anunciada essa chapa, já se considerava uma chapa praticamente imbatível. E foi o que ocorreu, né? A chapa foi eleita. Mas aí em seguida houve um rompimento, né? De alguns vereadores da base de apoio do prefeito, do próprio vice-prefeito eleito. Explica pra gente o que de fato ocorreu para chegar a esse rompimento. O Edson, ele era pré-candidato a prefeito, né? Ele foi procurado pelo doutor Dario para ser o vice, porque até então, nas pesquisas, os dois eram que estavam mais equiparados. Então, por isso que quando formou-se essa chapa, falou assim, é a chapa da vitória. O rompimento aconteceu por quê? Nós elaboramos, em parceria com todos que faziam parte da coligação, né, um plano de governo. E a partir do momento em que esse plano de governo começou a não ser cumprido, então alguns vereadores que fizeram parte dessa coligação e o Edson PC decidiram romper. Inclusive, o nosso vereador que está licenciado, o Rodrigo Paixão, fez uso da tribuna e usou o termo estelionato eleitoral, porque foi isso que aconteceu em Vinhedo. Né? Foi feito um plano de governo, eles assinaram esse plano de governo e o PC, ele é uma pessoa que ele é do povo, ele anda nas ruas, ele conhece todo mundo, a cidade inteira tem o número do pessoal do celular dele, assim como tem do meu também. Então é complicado porque ele que era cobrado. Então, eu sou vereadora, eu saio na rua, eu dou a minha cara a tapa falando que aquilo ali vai ser cumprido. A partir do momento em que o prefeito não cumpre, eu vou ser cobrada. Então, eu vou passar por mentirosa? Não, eu não vou passar por isso. Então, assim, os vereadores que tiveram compromisso com o plano de governo decidiram por romper com o governo e o vice-prefeito também. Entendi. Por esse motivo. Agora, você não acha que, do ponto de vista da população, quando surge logo em seguida a eleição, essas brigas, né? Aqui em Valinhos ocorreu a mesma coisa, o vice-prefeito, o Rocco. Demorou um pouco mais, né? O Rocco se afastou também, o gabinete dele está fora da prefeitura. Você não acha que assim, a população não vê com bons olhos essas brigas, né? Porque, com tantos problemas que as cidades têm, não é estranho você não... Então, a princípio, logo quando houve o rompimento, né, eles pintaram para a população a imagem de que o PC era intolerante, de que ele não dialogava e tal, e houve um pouco. Só que com o passar do tempo, a população foi vendo que o PC tinha razão. Sim. E ele foi explicando por quê. Na campanha, o que se falava quando a gente fazia reunião com as pessoas? Olha, eu, Dario, vou estar aqui no administrativo e o Edson vai estar em contato com a população. Ele vai encontrar os problemas, ele vai trazer e eu vou resolver. E aí, quando o Edson encontrava os problemas que levava, ele ficava ofendido e falava que o Edson estava querendo prejudicar o governo dele. Né? Mas não foi isso que foi conversado na campanha? Não foi isso que foi dito para a população, a forma como seria feito o trabalho dos dois? Entendi. Isso foi o que foi colocado. E aí, com o tempo, né, a população foi vendo o quanto está ruim o sistema de saúde, o quanto está demorando as coisas. Aí fala assim, não, mas por que está demorando tudo? Porque é o primeiro ano de governo. Desculpa, nós temos duas cidades vizinhas, Valinhos e Louveira, que também era o primeiro governo e que as coisas andaram muito mais rápido do que em Vinhedo, né? Toda a questão do desassoreamento de represa, a questão do enfrentamento ao Covid. Então, muita coisa lá ficou à mercê, sabe? Então, assim, hoje, o apelo do Edson junto à população cresceu novamente. Porque as pessoas puderam ver com o tempo que ele tinha razão. Entendi. E hoje, qual é a atividade dele, né? O que ele faz? O vice-prefeito, ele está dentro da prefeitura, não está? Ele atende a população aonde? Vice-prefeito é cargo de vacância, né? Sim. Vice-prefeito, se o prefeito não der a ele a autoridade para fazer alguma coisa, ele não pode fazer absolutamente nada. A função dele é ficar esperando o prefeito se ausentar para que ele assuma.
né? E no início do governo ele foi nomeado secretário de esporte. Isso, ele foi nomeado secretário de esporte a partir do momento em que ele começou a fazer algumas críticas, porque ele tentava diálogo com o prefeito e o prefeito não aceitava nenhuma das sugestões dele. Aí ele começou a expor a opinião dele, o prefeito insatisfeito decidiu romper, né? E aí o que acontece? Fizeram, sem ele ter conhecimento, um gabinete para ele, que não tinha secretária, não tinha absolutamente nada, era uma sala com móveis, sem ninguém. Ele falou que não ia, falou, não, eu não vou aceitar, eu vou continuar atendendo como eu atendo. Ele atende nas ruas. Toda a população tem o telefone dele, liga para ele, manda mensagem, ele vai na casa das pessoas, ele marca café com as pessoas, ele continua fazendo o trabalho de atendimento à população, né? Ele tem contato, sim, com os secretários, ele tenta resolver, até porque para o governo, mesmo ele sendo oposição, não é interessante que alguém com o apelo popular que o Edson tenha permaneça batendo no governo. Então, assim, ele sempre busca tentar intermediar, buscar soluções. Ele tem diversos e-mails encaminhados para o executivo com sugestões de coisas que poderiam ser feitas na cidade, tentando marcar reunião com o prefeito para expor para ele, mas infelizmente não tem nenhum tipo de abertura do executivo para que haja esse diálogo. Entendi. Aqui mesmo na VV8 nós tivemos um programa com o prefeito Dr. Dario, naquela oportunidade também junto com o prefeito de Louveira, né? E você falou de saúde, né? Nós perguntamos para ele, sendo médico, como é que pode uma cidade rica como Vinhedo, numa região rica como é a região metropolitana de Campinas, ainda a gente vê a população ficar em filas para exame médico, filas para atendimento, fila para consulta. Você acha que a saúde ainda é um problema seríssimo aqui na região e particularmente em Vinhedo? Sim, eu acho que é um problema seríssimo. Com frequência chega para a gente queixas de falta de medicação, demora em consultas, em exames, em procedimentos, né? Porque lá só se faz procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade, né? Alta complexidade aí já vai para o estado. Mas ainda assim existe fila de espera, existe demora, né? É complicado, algo que o prefeito, eu fiz uma crítica a ele, ele não viu com bons olhos, quando ele decidiu manter o mesmo grupo que fazia parte da gestão anterior, coisa que no nosso plano de governo estava claro, que ninguém que tivesse feito parte da gestão anterior permaneceria no atual governo. Ele não cumpriu, segundo ele, em nome da governabilidade. Mas no meu entendimento, se você ganhou de um time e esse time ele quer voltar para o jogo, ele jamais vai deixar você fazer um bom trabalho. E eu acho que é isso, eu acho que o prefeito está muito mal assessorado, não de todos, mas algumas pessoas do governo anterior permaneceram neste governo e, de alguma forma, ele se permite deixar levar por essas pessoas e aí está fazendo, na minha opinião, um péssimo governo, principalmente em relação à saúde, porque ele não quer que coloque em pauta ele como médico. Eu estou aqui como gestor, mas quando eu, como vereadora, critiquei, né, o executivo de Vinhedo com relação a um projeto meu que se tratava a saúde da mulher, ele ficou ofendido como médico, não como gestor. Então, assim, só é conveniente misturar o médico com o gestor, só é bom quando é conveniente a ele, quando não é, ele não quer. Você acha que o argumento da governabilidade não vale? Quer dizer, não. A realidade de uma disputa eleitoral e quando você ganha e depois, quando você assume o governo, não se justifica, então, uma certa flexibilidade com relação a alguns compromissos? Flexibilidade, sim. Permitir que pessoas ligadas ao governo anterior encabecem a sua gestão, aí não. Entendi. Aí não. A gente percebe que você tem, assim, uma postura muito contundente. Sim. É a primeira vez que eu estou conversando com você pessoalmente. Imagino o espanto que essa sua forma de falar e de se manifestar causa dentro da Câmara, por exemplo, numa sessão ou na disputa de argumentos. Então, os vereadores, aparentemente, né, se sentem incomodados quando uma mulher se posiciona, quando uma mulher é mais assertiva no seu discurso. Isso eu percebi dentro da Câmara Municipal, mas isso começou a ficar mais evidente após o rompimento,
né? Porque os vereadores que hoje são a maioria lá, né, que são os vereadores que eram de oposição, que eram da outra chapa na época da eleição, esses vereadores, você pega a votação, assista às sessões da Câmara até março, assista de abril para frente. Eles mudaram de personalidade, praticamente. Por quê? Eles criticavam o governo. A partir do momento em que houve o rompimento Edson PC e Dario, eles passaram a fazer parte do governo, inclusive a ter cargos dentro do executivo, né? E passaram a defender o governo e criticar. E eu passei a sofrer perseguição dentro da Câmara Municipal de Vinhedo. Você tem algum exemplo, na questão, por exemplo, algum projeto que você apresentou, que houve assim uma atuação que reflita essa perseguição? Sim, o projeto que foi um dos projetos que estava, inclusive, no texto da denúncia, né, contra mim por quebra de decoro, foi quando eu levei um projeto que ele falava sobre violência obstétrica, né? Na verdade, era a conscientização sobre o parto humanizado, né? E tinha lá, né, educar as mulheres, trazer informação para as mulheres sobre violência obstétrica. E aí, esse projeto ele foi aprovado na Câmara Municipal. E em seguida veio um veto do Executivo a esse inciso, que falava sobre violência obstétrica. E lógico, isso eu levei para o debate até o fim, porque para mim projeto é igual a filho, a gente tem que brigar mesmo, né? E a pauta da saúde da mulher é uma coisa que eu brigo muito, saúde e direito da mulher eu brigo, é a minha pauta. O que seria exatamente, né, para os nossos telespectadores, o que seria exatamente a violência obstétrica, né? Qual a atitude no parto? Justamente por isso que eu queria que estivesse esse inciso no projeto de lei, porque a grande maioria das mulheres não sabem o que é violência obstétrica. Em Vinhedo, nós só tivemos uma representação no Conselho da Saúde por violência obstétrica em quase 10 anos. Mas se você chega para conversar com a mulher e você fala o que é violência obstétrica, mais de 70% delas já sofreram violência obstétrica, né? A episiotomia, que é aquele cortezinho que fazem, né, na hora do parto natural, só se for necessário, a mãe tem que ser avisada de que isso vai acontecer. Se ela não concordar, é uma violência. Aquele medicaçãozinho que coloca no soro lá para poder aumentar as contrações para o parto acontecer mais rápido, a mãe tem que estar consciente de que isso está acontecendo. Proibir contato mãe e bebê após o parto é violência obstétrica. Não deixar que ela tenha um acompanhante no pré-parto e pós-parto é violência obstétrica. Então, assim, tem muitos itens, né, muitas coisas que são violência obstétrica que as mulheres não têm esse conhecimento. E o prefeito vetou o projeto todo? Não, ele vetou esse inciso. Esse. Só que aí, na justificativa dele, ele falou que eu estava fazendo uma visão radical quando eu usava o termo violência obstétrica. Só que o termo violência obstétrica é o termo utilizado pela Organização Mundial da Saúde. É o termo utilizado pelo Conselho Regional de Medicina. E aí eu fiz um questionamento. Quem é o executivo de Vinhedo para falar que o termo não é adequado se a Organização Mundial da Saúde usa esse termo? E aí deu um rebuliço com os vereadores, eles ficaram chateados porque eu falei dessa forma. Teve um vereador que também falou que era muito radical. E aí eu, obviamente, enquanto todos os meus colegas faziam discursos justificando porque aceitaram o veto do prefeito, eu fui anotando ponto a ponto o que cada um falou. E na minha vez eu rebati o argumento de cada um deles e eles não ficaram muito satisfeitos. E eles mantiveram o veto? Mantiveram o veto. Tá. Só que deu uma repercussão ruim para eles, né? E eles não gostam porque eu trabalho muito com as redes sociais e todas as votações eu faço divulgação, quem votou sim, quem votou não, quem votou a favor e contra, e a população fica bem satisfeita, mas é para que as pessoas saibam realmente quem é aquela pessoa que está te representando na Câmara Municipal, como que ela vota. Entendi. Olha aí, vocês imaginam essa mulher forte, brava, né, debatendo com os vereadores que são ali donos do pedaço, quer dizer, um espaço historicamente machista. Isso resultou num pedido de cassação. 2 pedidos de cassação. 2 pedidos de cassação da vereadora Cris PC. No próximo bloco, depois do intervalo, a gente vai saber direitinho dessa história. Fique aí, a gente volta já já.
A Enjoy Hotéis e Resorts apresenta seu novo resort no Brasil. O Enjoy Solar das Águas Parque Resort. Com suas 1000 suítes, oferece conforto e modernidade incomparável que acomodam famílias de até 7 pessoas. Gastronomia e entretenimento mais que Enjoy. Experiência premium com muito mais diversão. Localizado em Olímpia, São Paulo, Brasil e colado no Parque Aquático Termas dos Laranjais, é o destino certo para famílias que buscam lazer e clima de verão o ano inteiro. É impossível passar pelo Enjoy Solar das Águas Parque Resort e não ser feliz. Prepare-se para o melhor. Enjoy Hotéis e Resorts. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam. Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. De volta com o programa TV Pé de Figo, aqui na VV8 TV. Ainda bem que vocês ficaram aí, porque a conversa com a vereadora Cris PC está tinindo. Cris, essa sua postura, como eu disse anteriormente, né, no universo ali dominado pelos homens, resultou em 2 processos de cassação. Né? Conta pra gente como foi esse seu drama na Câmara de Vinhedo. Então, se eu não me engano, não sei se eu recordo exatamente a data, em junho, né, foi levado à Câmara, foi protocolado na Câmara um pedido de abertura de comissão processante contra mim, por quebra de decoro, por conta dessa minha fala, que eu acabei de falar, que eu falei quem é o executivo de Vinhedo, então assim, supostamente eu teria ofendido o executivo, que eu fazia oposição descabida ao executivo de Vinhedo, que a oposição não agregava nada e que também que eu teria ofendido um vereador da cidade. Houve erros procedimentais e esse primeiro pedido de abertura de comissão processante, a comissão decidiu por arquivar porque tiveram erros no processo. 2 meses depois, entraram com a mesma denúncia, o mesmo texto. Poucas coisas foram mudadas, mas era basicamente a mesma denúncia. Quer dizer, a primeira denúncia foi abandonada? A primeira foi arquivada, eles aceitaram, foi formada a comissão, passou-se o período dos 3 meses e decidiram arquivar. Aí não chegou nem até a oitiva. Essa outra, né, abriram com a mesma denúncia, e aí decidiram levar adiante a comissão processante. Nós tivemos a oitiva, eu apresentei 8 testemunhas, né? E a denúncia basicamente era o quê? Que eu teria cometido quebra de decoro nas minhas falas, pela forma que eu me posiciono e pela forma como eu falei em relação a um vereador, que eu teria quebrado decoro por ter chamado o vereador de estelionatário e de mentiroso, né? Criminoso. Só que, no meu entendimento, não houve quebra de decoro, até porque eu não fiz nenhuma afirmação com relação ao vereador. Toda a minha fala naquele momento foi em relação a documentos. Nessa discussão foi levado até a Câmara Municipal, pelo Edson PC, uma denúncia contra esse vereador. Chegou para ele a informação de que esse vereador não residia na cidade de Vinhedo. E a lei orgânica do nosso município fala que o vereador tem que morar na cidade. E tinha tido essa denúncia de que o vereador não morava na cidade de Vinhedo, logo ele não poderia ser vereador lá. Nesses documentos tinha uma procuração assinada pelo vereador para um juiz trabalhista, que ele tinha perdido uma causa, o juiz ia colocar uma casa dele à penhora, e nessa procuração ele dizia para o juiz: não penhore a minha casa porque é meu único bem e eu resido nessa casa há 20 anos. Só que essa casa é em Jundiaí.
essa casa não é em Vinhedo. Então, se ele reside nessa casa há 20 anos em Jundiaí, como que ele pode ser vereador na cidade de Vinhedo? Então, ele não poderia ser vereador na cidade de Vinhedo. Logo, ele teria mentido. Ou, quando entregou sua documentação em Vinhedo para ser candidato lá, ou naquele documento entregue ao juiz trabalhista. Né? Meu posicionamento naquele momento com relação ao documento que eu estava em mãos. Era o que estava sendo debatido em plenário naquele momento. E, num devido momento da discussão, eu não me recordo exatamente, mas eu lembro que o vereador falou a respeito de boletim de ocorrência e tal. Eu falei, mas vereador, boletim de ocorrência, qualquer pessoa pode abrir um boletim de ocorrência. Né? O boletim de ocorrência não, de fato, é uma condenação. Então, boletim de ocorrência por boletim de ocorrência, o senhor, por exemplo, já respondeu no passado um inquérito por estelionato. Foi arquivado. Eu não chamei ele de estelionatário. Eu falei que no passado houve um inquérito que havia sido arquivado, que está na certidão de objeto IP que ele apresentou para a Justiça Eleitoral para constar que ele não tinha, que aquele processo não havia mais aquele processo, que ele era ficha limpa. Então, foi um documento apresentado por ele. Então, toda a minha fala ali foi tirada de contexto na denúncia, porque o que eu disse foi baseado nos documentos que eu tinha em mãos naquele momento. Não foi algo que eu levei lá para ofender o vereador, de forma alguma, né? Mas, assim, o que a gente tem que levar em consideração também, Heriberto, é que outros vereadores, inclusive esse vereador, já fizeram falas muito piores em plenário, né? E não sofreram nenhum tipo de representação, não foram repreendidos pelo presidente da Câmara. Então, assim, só acontece punição às vereadoras mulheres. E também a gente tem que levar em consideração todo o quadro político da cidade. O PC é oposição ao atual governo. Esses vereadores, né, a maioria da Câmara Municipal, fazem parte do governo. E para atingir o Edson, como não consegue caçá-lo sem caçar o prefeito, que teria que caçar a chapa, né, vieram me perseguir também como uma forma de atingi-lo. Então, o meu problema não é só ser uma mulher de opinião forte, mas também é de quem eu sou esposa. E você, nas manifestações e nas notícias que eu vi a respeito, vocês denunciam essa perseguição, né? E principalmente a perseguição de gênero. Sim. Que é o fato de você ser uma mulher vereadora. Você sentiu isso fortemente ou é mais a questão política mesmo que prevaleceu? Ou as duas coisas? Eu senti isso fortemente porque eu não posso ter um tratamento diferenciado dentro da Câmara Municipal em relação aos meus colegas homens. Por que eles podem falar de um jeito e eu tenho que falar diferente? Por que eles devem agir de um jeito e eu devo agir diferente? Apenas pelo fato de ser mulher. Nós fomos eleitos legitimamente, todos nós. Então, todos têm direito de se manifestar da forma que bem entende lá dentro, desde que com respeito. E também não é justo que eu sofra perseguição pelo fato de ser esposa de alguém. Eu não estou lá no papel de esposa do fulano. Eu estou lá como vereadora eleita. Isso tem que ser respeitado. Eu ouvi na tribuna de vereador, olha, depois da comissão processante ela está mais mansa. Esse tipo de fala. Eu ouvi na tribuna de vereador, você entrou com essa denúncia aqui porque o seu marido te obrigou. Se isso não configura violência política de gênero, eu realmente não sei o que mais poderia configurar. Nós estamos, outro exemplo da atualidade, né? É a questão do deputado estadual o Arthur Doval, né? O Mamãe Falei, que se pronunciou a respeito foi flagrado num áudio, né? Desrespeitando as mulheres ucranianas, falando que elas eram fáceis porque eram pobres. Exatamente, foi muito bom você trazer isso. E a repercussão foi tremenda, como não podia deixar de ser. Não é? Mas a gente teve outro caso na Assembleia Legislativa mesmo, que foi aquele deputado que apalpou uma deputada, uma colega, e ele teve uma suspensão. Não é? Exatamente, porque o regimento ele fala que tem procedimentos que podem ser adotados pelo presidente antes da comissão processante. Né? E no caso de qualquer conduta inadequada, essa deveria ser a forma.
primeiro ser repreendido pelo presidente da Câmara, ter algum tipo de punição lá, a comissão processante ela realmente é um extremo. Mas falando do caso do deputado Arthur Duval, foi muito bom você falar sobre isso, porque traz para a política de Vinhedo, né? O MBL, grupo do qual o Arthur Duval faz parte, ele tem raízes em Vinhedo, né? Nós temos o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, né, que vai ser, se eu não me engano, vai ser candidato a deputado no lugar do Arthur Duval. Governador. A governador, no lugar do Arthur Duval, né? O pai dele, Rubens Nunes, votou a favor da minha cassação. Mas o filho dele defende que esta mesma punição que eu recebi por falar o que eu falei em tribuna com base em documentos, seria um absurdo ser aplicada essa mesma punição ao Arthur Duval. Então, eu falar na tribuna o que está em documentos é quebra de decoro. Mas o que Arthur Duval falou não pode ser configurado quebra de decoro. Ele não pode ser cassado, ele só deve ser punido, né? Passar alguns dias afastado. Voltando então ao seu processo, né, especificamente, quem assinou, né, quem propôs a cassação? Então, quem propôs a cassação foram, se eu não me engano, 4 pessoas, mas quem encabeça é o presidente do Avante, que foi um dos maiores, né, patrocinadores. Ele fez uma doação de, se eu não me engano, um pouco mais de R$20 mil para a campanha do Dr. Dario. Sim. Então, assim, ele é ligado diretamente ao executivo de Vinhedo. E ele foi quem entrou com o pedido da minha cassação, com a abertura da comissão processante. E no dia da votação você não pôde participar, evidente, porque você é a parte interessada. Sim. Então você foi excluída e assumiu um suplente. Isso. Eu e o vereador supostamente ofendido. Você nem compareceu lá? Não, eu fui sim, eu lá. estava, né? Nós tivemos a oitivas, eu levei 8. É importante falar que os denunciantes, eles protocolaram lá o documento e mais nada. Né? Nós tivemos as oitivas, eles não arrolaram nenhum outro documento a mais para poder corroborar o que eles estavam falando. Eu levei 8 testemunhas. As 8 testemunhas afirmaram que não houve quebra de decoro por minha parte, dentre elas um funcionário do Legislativo de 16 anos, um ex-vereador, o Sandro Rebeca também, foi lá e falou que não houve quebra de decoro, e mesmo assim a comissão formada por vereadores que são da base do governo, falou que as 8 testemunhas não tiveram nada a acrescentar para o processo. Nesse dia, a sessão levou horas, né? Foi até às 6 horas da manhã. Nossa, cerca de mais de 12 horas, se não me engano, né, de sessão. E houve também protestos que a população teria sido impedida os seus apoiadores, né, teriam sido impedidos de participar. Eu conversei com o presidente da Câmara, ele disse que não houve isso, que havia sim um decreto que estabelecia protocolos de cuidados com a pandemia e que limitava o número de presentes na Câmara. Como é que foi essa história? Então, o que acontece? Nós temos a lotação máxima da Câmara. Esse decreto, ele tem dupla interpretação. Em parte do decreto, ele fala que são 22 pessoas, e em parte do decreto, ele fala que é metade da lotação máxima. Então, assim, ele está mal escrito, esse decreto do presidente da Câmara. Outra questão é que eu entrei em contato com a Câmara Municipal na semana anterior à votação da cassação e perguntei, a partir de que momento as senhas começam a ser entregues? A informação que eu recebi da recepção da Câmara Municipal foi que as senhas começam a ser entregues por volta das 5 horas da tarde. Especificamente no dia da comissão processante, as senhas começaram a ser entregues às 3 horas da tarde, sem comunicação prévia à população. Entendi. Então, quando boa parte da população chegou para participar, né, da sessão, já tinha um monte de gente lá dentro. Entendi. E um monte de gente que faz parte do grupo do governo. Entendi. Que não sei como ficaram sabendo, né, que as senhas já estavam sendo entregues mais cedo. Só um minuto, só para acrescentar. E aí, uma cidadã chamou a polícia militar, porque a guarda estava impedindo eles de entrar, chamou a polícia militar, porque mesmo que estavam saindo pessoas,
Então, tinha que deixar entrar para manter esse número que eles queriam de 22 pessoas. E eles não estavam querendo deixar entrar. Uma cidadã acionou a polícia militar conversou com o diretor da casa e ele falou, ok, se sair uma, entra uma, se sair duas, entram duas e vamos manter a lotação de 22 pessoas. Tudo bem. 30 minutos depois ele mudou de ideia. No final, nós só tínhamos, eu acho que no máximo 10 pessoas lá dentro e ele não deixou, não permitiu que outras pessoas entrassem para assistir o final da sessão. Esse acordo não foi respeitado? Não foi respeitado. Inclusive foi feito, né, um relatório pela Polícia Militar, está em andamento. Entendi. Eu peço para o Eduardo colocar a nossa última foto, que é a vereadora no plenário. Indignada. Cris, quais são os próximos passos, né? Quais são as perspectivas do seu recurso na justiça e que você prevê para o seu futuro na política em Vinhedo? Então, nós entramos, né, assim que passada a votação da comissão, nós entramos com pedido de liminar urgente. O juiz, ele entendeu e faz parte do processo que, a partir desse momento, a Câmara passa a ser ré, né? Que a Câmara deveria ser ouvida, existe um prazo para que a Câmara seja ouvida e, passado esse prazo, o juiz vai entender se houve ou não falha no processo. Nós apontamos algumas falhas, eu vou falar duas. Uma delas é com relação ao quórum, né? Para ser aceita a comissão processante, precisaria ter 9 votos, porque a lei fala dos vereadores, né? E foram somente 8 votos. A Câmara entende que pode, porque a Câmara entende que eram vereadores presentes. Só que a lei não fala vereadores presentes. A lei fala dos vereadores, então deveria ser calculado no geral de vereadores. E na sentença do juiz a liminar, ele fala que Vinhedo tem 15 vereadores e Vinhedo, na verdade, tem 13. Então deveriam ter sido 9 votos para acolher a denúncia e só foram 8. Outro erro procedimental que houve é que, no acolhimento da denúncia, os suplentes deveriam ter sido chamados e eles não foram chamados. Então, esses são 2 erros, nós apontamos mais erros também, mas esses foram 2 erros, além da violência política de gênero. E, assim, outra coisa que eu gostaria de falar, voltando, já que a gente está no mês da mulher, e eu acho que falar da violência contra a mulher é uma coisa muito importante, principalmente nesse mês, a gente tem que falar o tempo inteiro, mas nesse mês a gente coloca em evidência, é que a lei de violência política de gênero é uma lei muito nova, né? Então a gente tem que trazer essa pauta mesmo, porque é uma lei nova, não tem jurisprudência, o sistema judiciário está entendendo, né, esse limiar, o que é política e o que é a infração dessa lei, né? Então a gente precisa estar trazendo esse assunto mesmo à tona para que não seja, no nosso país, uma lei morta. Nós precisamos que essa lei, ela dê punição mesmo às pessoas que cometem esse tipo de violência, porque é por isso que nós temos pouca representatividade dentro das câmaras legislativas do nosso país, porque não é fácil ser mulher no sistema que nós temos hoje, né, no legislativo e no executivo. Com certeza essa bandeira da participação das mulheres vai ser empunhada por você com mais força e disposição nos próximos anos pela política. Sim, sim. Estamos aí aguardando os prazos. Eu tenho confiança de que a justiça vai entender que o que aconteceu contra mim foi uma perseguição política e que houve erros no processo e que eu vou retornar à Câmara Municipal para poder representar as pessoas que me elegeram e também as pessoas que entraram em contato comigo, porque ninguém gosta de ver injustiça, ninguém gosta de ver mulher sofrendo violência, né? E tudo tem um lado positivo. O lado positivo foi esse: o meu nome cresceu, a minha popularidade aumentou e as pessoas que viram essa injustiça acontecer comigo hoje estão ao meu lado, que não estavam antes. Muito bem. Essa é a Cris PC, vereadora cassada momentaneamente pelos vereadores de Vinhedo. Cris, eu agradeço muito a disposição de você ter vindo aqui conversar com a gente e trazer essas informações importantes da querida cidade de Vinhedo, que eu tenho um carinho muito grande também. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite. Eu acho que a gente tem que trazer as notícias da política e nessa linguagem mais acessível, porque eu
trago também a bandeira de que a população tem que participar, a população tem que ir para as sessões, tem que assistir, ver o que está acontecendo, para não se deixar enganar lá na frente quando chegar a época da eleição. Saiba quem é o teu representante, saiba como ele vota, participe da política. Viver é um ato político, tudo na sua vida é política, a rua que você anda, a água que você bebe, a escola onde seu filho estuda. Então, não fique isento da sua participação, porque quando você sai desse cenário, eles vão, enquanto você sai, eles continuam no poder. E aí você fica sem voz. Muito bem. Obrigado, Cris. Obrigada, Heriberta. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo. Acompanhe tudo da VV8 TV e no canal 8 da NET para Valinhos e Vinhedo e nas nossas várias redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Até. Sai, 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 sai.